Olá, pessoal. Meu nome é Ezequiel Santos, juntamente com meu Alexandre Palmeira, estamos dando início ao nosso podcast do Portão de Embarque. Antes de mais nada, você que já é inscrito no nosso canal, deixa um like aí para fortalecer. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, as nossas redes sociais estão disponíveis aqui no vídeo. Acessa e se inscreve, tá ok? Obrigado. Hoje temos um convidado especial aqui hoje. Porra, e como? E como, né? E como? É o cara. Luiz Carlos Borges. Tudo bem? Borges, palestrante, treinador, consultor de comunicação, de marketing e vendas, é isso? Perfeito. É. Bem-vindo, E muito bem-vindo. na minha humilde opinião, eu já falei isso para ele, ele sabe disso, é um dos maiores promotores do nosso trade. Se não é o maior, é um dos maiores promotores que eu conheço no nosso mercado. Tem gente boa, mas... chorar aqui, não vai chorar porra nenhuma. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Obrigado, Eu gosto, é uma honra. o cara quando se fala em promotor, para quem não conhece, aí uma coisa que a gente sempre fala aqui também, não fala no canal, até para você saber, o nosso podcast ele é aberto para o público. Então, é aberto para o cliente, ele é aberto para os agentes de viagens, vai ser aberto para todo mundo. Então, muitas vezes assim, para uma pessoa que não é do nosso ramo, fala, o que é o promotor, né? É verdade. Então, Luiz, eu vou te deixar muito à vontade. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que você chegou aonde você está hoje. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória de vida aí. Bom, eu quero agradecer primeiro, né? Se me permitem, eu me sinto muito honrado, humildemente queria também falar um pouquinho do carinho que eu tenho por você, Ezequiel, que conheço há tantos anos aí, né? O Ezequiel, para mim, também é uma inspiração, é um exemplo de executivo, de pessoas de network, né? Perseverante, é um batalhador vencedor, e você, a sua postura, desde a primeira vez que eu entrei no teu escritório, eu acho que a liga foi muito, muito imediata, né? E eu vou te fazer uma homenagem, porque eu senti no coração ontem, me preparando para vir para cá. Eu tenho uma coisa aqui que é uma coisa que é um carinho que eu guardo em casa. Sempre quando você vai para a Disney, sempre tem aqueles né, souvenirs, aqueles mimos, né? E aqui tem um que tem o meu personagem favorito, né? Que é o Pato Donald. Olha. E eu guardo com muito carinho essa bola que a gente chama de taco, né? Isso. De taco americano. Beisebol. E eu tenho muito carinho, eu tenho duas. Eu tenho uma do Pateta, que é o personagem favorito da minha esposa, e o Donald é o meu favorito. Legal. E eu queria passar para você essa bola. Que presentão, hein, Alexandre? Vai ficar aqui, ó. De que ano que é essa bola aí? De que ano Olha, que é? eu comprei essa bola aí, vou vai dizer ficar para aqui, você, tem mais ou menos meu lado. Vai fazer 10 anos. 10 anos. Foi quando eu voltei para a Disney, logo que eu entrei numa operadora, né, fui fazer um curso de marketing lá, e nesse ano eu queria ter um símbolo daquilo que me marcava com a Disney. Muito obrigado, Luizão. Não me estou me desfazendo, eu estou só guardando em outro lugar. Com certeza. Entendeu? Será muito bem guardada. Mas conta aí um pouquinho. E eu não quero também deixar passar. Claro. O Ezequiel estava falando dos 50 anos, Ezequiel, que tem um chaveiro, uma lembrança muito bonita. Poxa, que legal. Que é do castelo da Disney, os 50 anos da Disney. Eu quero deixar para você também. Você pode também ter um porta-cartão aí, que você pode guardar aí com muito carinho. A gente já começa bem. Esse souvenir, só para vocês saberem, já não encontra mais na Disney. Eles acabam muito rápido, né? Porque quando sempre tem um ano comemorativo, tem peças que uma amiga me pediu agora em dezembro, que eu estive lá, eu não consegui achar. Né? Então, o Castelo é um dos mais procurados. Uma lembrança para você também. Obrigado. Tá? Mas vamos lá. Obrigado mesmo. Não foge da raia, não. Me conta um pouquinho da sua trajetória aí. Eu quero dizer para você o seguinte: eu conheci a Disney em 97, né? Meu segundo ano de casamento. Em 96 eu casei, fui para a Flórida, fui para muito perto da Disney, mas não fui na Disney. Aí em 97 eu tive uma oportunidade, e aí eu pisei pela primeira vez um solo do Walt Disney em Orlando, né? Estava com minha esposa, mas a minha história, na verdade, ela não começou ali. Né? É uma coisa que eu estava pensando em compartilhar com vocês, e eu só falei uma vez dessa história por conta de uma questão muito pessoal. Né? Eu fui acometido de 2 meningites. Poxa. Quando garoto. Né? Era um surto que teve em São Paulo, e eu tive a meningite aos 10 e tive meningite aos 11 anos. E quando eu tive pela segunda vez, eu fiquei 3 meses internado.
e no Emílio Ribas. E naquela época, eu já sou da geração 70, né? Aquela coisa toda, né? Tamo junto. A gente curtia muito a literatura de gibis, né? E a grande companhia que eu tinha no hospital eram os gibis da Disney. Legal. Eram duas literaturas que eu curtia muito, que era o Maurício de Souza e a Disney. Então, a Disney fez parte da minha infância. Então, Pato Donald, Huguinho, Zezinho, Luizinho, eram coisas que estavam me preenchiam durante aquele período de internação. Bacana. E aquilo foi me acompanhando e eu nunca mais me desliguei. Eu tenho 2 irmãos, né? Um chama José, eu sou Luiz, e o outro chama Bogomil. Então, o Bogomil, no meu imaginário, era o Huguinho. Aí o outro já era Zezinho, que chama Zezinho, né? Era o Zezinho e eu o Luizinho. Okay. Então, era muito legal, cara. Claro. Porque aquilo lá foi me acompanhando. E eu só percebi isso, perdão, quando eu estive na Disney, já trabalhando numa operadora especializada, quando me fizeram essa pergunta num treinamento da Disney, qual é o seu personagem? E, na verdade, meu personagem não era aquele lá da infância, que era o Pato Donald com os sobrinhos, né? Sim. Então, a minha história com a Disney começou já daquele tempo. Quando foi que eu passei a trabalhar numa operadora, só para você entender como surgiu essa ideia do palestrante, eu sempre tive uma vocação para falar com as pessoas, né? Eu sou professor de casais, uma curiosidade. Eu acho que eu tenho que assumir essa parte para muita gente que não sabe. Eu sou formado em teologia, né? Que legal. Eu quase virei um pastor e essa vocação que surpresa, eu tenho... hein, Alexandre? É, surpresa. Que surpresa. O trade não sabia disso. Ninguém sabia disso, eu acho. Claro. Desconfio porque teve um evento grandioso lá no Renascença, que eu, na empolgação de falar no palco, né, 500 agentes de viagem, eu chamei todo mundo de irmãos, né? E foi um momento muito engraçado, né? Eu comecei a falar sobre... A paz de Deus, né, irmãos? Mas foi muito engraçado isso, cara, porque eu estava muito envolvido, né, com essa coisa de falar em público. E aí, como surgiu a palestra, cara? A palestra, na verdade, eu voltei para a Disney por um curso, né, que essa operadora me indicou. Nós tínhamos uma pessoa uma pessoa de cada select, eram 7 participantes. E eu me lembro que foi muito engraçado, gente, porque eu não tenho inglês, né? Eu tento entender. Fui assim, passei a faculdade com louvor, no instrumental, eu entendia muito bem, mas eu tenho muita dificuldade para ouvir e muita dificuldade para falar, né? Mas quando o CEO me pediu para fazer o curso e era todo em inglês, eu fiz uma imersão, fui procurar tentar, e foi muito engraçado quando eu cheguei em Atlanta, cara, os microfones começaram a falar em português. E eu tinha gasto uma baita grana para estudar. Eu cheguei lá, os caras falando, passageiros vindo da United, voo do Brasil, papapá. Eu falei, caraca, meu. E tudo comunicação fluindo, porque tinha muito brasileiro indo para Orlando, então tinha aqueles eventos focados para brasileiro, o aeroporto todo preparado para receber. A demanda era muito forte. Muito forte do grupo, né? E aí eu fiz esse curso na Disney, que foram 7 dias, né? Foram 3 dias de imersão o dia inteiro. E eu me lembro que o Patrick me ajudava, um grande amigo meu também, da CVC na época também, maior carinho por esse cara aí. Ele também, quando eu tinha dificuldade por alguma palavra que estava falando, eu recorria a eles e eu conseguia compreender o curso todo, até porque muitos temas que eram abordados eram temas de marketing, propaganda, onde eu sou formado, né, na publicidade e marketing. Claro. Bom, e aí o que aconteceu? Ali eu percebi que eu tinha um DNA Disney. Porque tudo que foi colocado dos conceitos, das tradições, né, das excelências... Que é isso que eu gostaria que você falasse. Ezequiel. Isso. Eu praticava então, como executivo no Pan-Rotas. Certo. Eu praticava aquilo. Eu tinha aquela... Isso foi em 98 ou 97? Não, isso foi em 2012. É 2012 já. 2012. Eu percebi que eu tinha um DNA Disney. Eu tinha aquele negócio estava em mim. Luiz, para quem não conhece Disney ou para quem já foi, eu vou até te fazer só um pequeno parênteses aí. Para quem nunca foi ou para quem já foi e volta de lá realmente com a cabeça
bagunçada, né? Porque você volta com aquele... Encantado, né? Encantado, com aquele encantamento. Você consegue explicar para o nosso público como funciona essa questão dos colaboradores Disney, dos cast members, transmitir isso para o seu convidado, ou seja, para o cliente que está no parque? Como que isso funciona lá hoje? Você é um cara que já foi... A primeira coisa que as pessoas confundem é o seguinte, muitas pessoas acham que as pessoas são treinadas para ter aquela postura. Tá. Mas, na verdade, gente, é o seguinte, a seleção que a Disney faz é uma seleção muito rigorosa. A pessoa tem que ter naturalmente nela esse sorriso, ela tem que ter esse que a gente costuma falar, gostar de pessoas. Gostar de pessoas. Né? Você, para encantar pessoas, você precisa gostar de pessoas. Né? Então, uma das coisas que você estava falando aí, e eu admiro, por exemplo, o Ezequiel, é porque a gente gosta de pessoas. Faz com prazer, né? Não é um sacrifício. Exatamente. É prazeroso. Não é sacrifício. Você ama o que você faz com prazer. Mas na Disney, o que acontece? Por que as pessoas ficam encantadas? Porque para pensar em você. O que é que você gosta? O que te agrada? Se você for ao fundo, você, Ezequiel, vocês vão perceber, Ale, que a gente gosta de coisas simples. Sim. Você gosta quando uma pessoa te dá um bom dia? Claro. Quando você vai para o interior. Você se sente bem. Cara, você conversa com todo mundo no interior. Por quê? É muito diferente. Porque você gosta de atenção. Sem dúvida. O que a Disney faz? Ela dá atenção. Ela dá atenção para as pessoas. Isso encanta as pessoas. E o processo também funciona, o processo como um todo, né? A atenção e o processo também. Exatamente. Então, cada pessoa ali é única. É única. Então, como você faz isso? Ora, as pessoas acham que tudo é complicado e tal, mas é um processo de contratação. De exercício diário. O exercício diário que leva à excelência. Então, como eles exercitam isso diariamente, eles vão sendo absorvidos com aquela prática e torna aquilo natural. Entendeu? Legal, bacana. As pessoas ficam encantadas porque também uma coisa que vocês vão saber aqui é o seguinte. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, vocês vão perguntar isso, tenho certeza. Vai ser natural vocês perguntarem. Mas uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Nós temos quantos sentidos? 5. Sim. Quais são? Olfato. Paladar. Visão. Audição. E tato. Isso. 5 sentidos. Onde que a Disney pega todo mundo? Nos 5. 5 sentidos. Por isso que ela encanta. É verdade. Agora começa a perceber como cada coisa é feita dentro da Disney. É verdade. Agora que você já jogou, é só voltar uma viagem para trás que você fala. Eu estou dando uma antecipada em algumas coisas, né, que faz parte do meu contexto de palestra e tal. Mas os 5 sentidos do ser humano são aguçados. Ali, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É verdade. Ou que mesmo que sejam de forma isoladas, mas você consegue. São tocadas nos sentidos dela. Nos sentidos dela. Então elas se encantam. E outra coisa muito legal que você precisa entender. Em um bate-papo com uma turma, que eles estavam fazendo um treinamento lá para casais de Disney, tem um grupo aí que faz treinamento motivacional para casais. Sério? Não sabia disso aí, não? Com princípios Disney. E tem vários. É muito legal. É muito legal o que eles fazem. É muito vasto. Não vou fazer propaganda para vocês, mas é muito legal o que vocês fazem. Aí o que acontece? Falaram o seguinte, um bate-papo lá, que a Disney não é feita para criança, é feita para adulto. E todo mundo começou a concordar que é feito para adulto, porque, na verdade, é o adulto que está lá. Eu falei, vocês estão equivocados. A Disney não é feita para o adulto. Aí ficaram, pô, Luizão, como não? Não sei o quê. É feito para criança, cara. A criança está onde? É isso mesmo. Não precisa falar mais nada, né? A criança está onde? Está dentro de você. Está dentro de você, está dentro de mim. Pô, profundo, então, mas é verdade. Cara, é verdade, a criança que está dentro de você. Adormecida, talvez. Você está amadurecido, você está adulto, mas você não deixou de ser criança. Eu posso te contar um negócio rapidinho? Só mudou os brinquedos. Eu posso te contar uma coisa. Eu posso te contar uma coisa rapidinha, bem curta. Em uma ocasião, nós estivemos lá com a minha família, nós fomos acho que em 8 pessoas, nós estivemos no Halloween. E eu tive a possibilidade de ir no Halloween da Disney e na concorrência, né? E nessa de uma noite no Halloween, eu te falo uma coisa.
a maior parte das pessoas que estavam fantasiadas eram os adultos. E não as crianças. Vai no navio. Então, faz a festa do pirata lá. Isso. Eu que saí de casa. É isso aí. A primeira vez que eu fui fazer o navio da Disney, eu já sabia da fama da festa e tal. Eu peguei meu filho, fã do Jack Sparrow e tal. E eu tenho tudo do Jack Sparrow em casa. E eu levei tudo. Só não levei a arma, porque eu fiquei com medo de chegar a ser barrado nos Estados Unidos. Aí me arrumei lá na cabine, no dia da festa, e coloquei o chapéu, a espada, né? O tapa-olho, não sei o quê. Tô achando que eu tô abafando, né, cara? Aí quando eu cheguei no restaurante, lá no jantar, cara, que vergonha, cara. Eu era o cara mais simples. As famílias, cara, os caras todos forma. Tinha até cara legal. Com aquele personagem do mal lá vestido, cara. Eu falei, mano, é muito louco. É muito louco isso. Adulto. Como é que eles conseguem? Também, tá? Mas os adultos que mais caracterizavam, entendeu? É muito legal. Você sabe que eu fiz a maratona da Disney, né? Eu já fiz a maratona e eu consegui fazer o desafio do Dunga, né? Que é os 4 dias de prova. Uhum. E eu falo, foi o único lugar que eu já corri no mundo que eu vi pessoas correndo fantasiadas. Aí você fala assim, cara, carnaval. Como é que você vai correr 40? Como é que você vai correr 42 quilômetros? Não é uma São Silvestre, é uma maratona. Exato. Mas o cara tá lá com a fantasia dele, tá de Buzz Lightyear, tá? E o cara corre os 42K com um sorriso na cara e encantado. Aí você fala, putz, é sensacional, cara. Quanto tempo tem um navio da Disney no ar? O navio da Disney, quanto tempo já ele funciona? Olha, são mais de 15 anos já, né? Eles começaram com o Yonder, né? E depois veio mais o segundo navio mesmo tamanho para 2000, aí veio o Fantasy, veio o Dreams, e agora vão lançar o Wish, né? Ao total serão 5 navios na frota, né? Por falar em navio, a gente percebeu que esse ano aqui, quando virou o ano dos navios, né, a ANAC embargou todos as armaduras, né, os navios. Sim. E a Disney tinha programação já para poder executar esse ano. Esse ano já estava a programação desde maio, né? Aí começou a ser postergados. Nós tínhamos uma saída inaugural agora do Wish em junho, que também já foi cancelada, mas por precaução. Porque é uma coisa que as pessoas têm que entender. A Disney é um dos primeiros a... Muita gente não sabia, mas quando fechou a Disney de Orlando, eles já tinham fechado Xangai, né? Já tinha fechado Xangai. Já tinha fechado com Xangai. certeza. Com certeza. Mais de um mês já. Então, eles têm uma preocupação, que é a number one deles, que a gente chama que é a segurança, né? Qualquer projeto que eles fazem, começa com a segurança. Entendeu? Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem isso. Eles nunca vão arriscar qualquer situação que possa oferecer um pequeno que seja o risco para os seus hóspedes, para os seus convidados, como eles chamam, né? E é uma situação no momento que também está muito complicado para o mercado todo, né? Sim. Mas todos que compraram antecipadamente tiveram ressarcimento, tiveram que mudar a data, entendeu? É bem flexível. Ninguém teve prejuízo. Pelo contrário, teve gente que ganhou 50% a mais do valor da compra, né, da cabine para gastar no navio. Então tem uma série de coisas que eles fazem que acaba sempre o consumidor, né? Luiz, vamos falar de novidades. Já que você esteve lá, eu sei que você esteve há pouco tempo lá, presencialmente nos parques e tudo. O que tem hoje de novidade? O que você conta? Como é que estão os parques hoje? Porque, vamos dizer assim, a fronteira norte-americana voltou, foi reaberta, não faz tanto tempo assim, e você viajou logo depois da reabertura, né? Eu viajei na primeira semana de dezembro, né? Foi aberto em novembro, final de novembro. Em dezembro a gente já estava desembarcando lá. Graças a Deus, né? Como é que estão os parques? Os parques, cara, é complicado você... A gente está falando aqui dos 5 sentidos, né? Sim. Que é uma coisa que marca a Disney fortemente. A pandemia trouxe, claro, um prejuízo em alguns aspectos, né? No tocante a alguns sentidos, você vê prejudicado. Você toca em personagem. Claro. Você não chega tão perto como você... chegava antes, né? Tem que manter uma distância, né? Então, às vezes você vê eu tive uma cena que eu vi num dos hotéis novos, que é novidade, o Riviera, né? Resort, que é um hotel com uma temática italiana, tal, muito bonito, tal. Fui conhecer também, que queria conhecer
o Skyliner, que é o teleférico, meio de transporte também, agora. que são novidades, né? Vai vir agora o hotel do Star Wars também, que vai ser uma experiência fantástica. Você, na verdade, você não vai se hospedar, você vai viver uma experiência. No máximo, parece que são 2 noites que você pode se hospedar. Inaugura esse ano ainda? Então, a inauguração era prevista para o ano passado, né? E aí já postergou. Agora eu não sei se esse ano, parece que no Réveillon desse ano acontece, né? A inauguração. Aí você tem novidades no Ratatouille lá no Epcot, você tem novidade no Magic Kingdom, que era previsto também para o final do ano o Troll. Né? Não sei se vocês assistiram o filme lá. Sim, muito legal. Turístico também, com aquele cara que é muito incrível, né? O ator americano lá que faz o Troll, é muito bacana. Enfim, eles têm várias novidades, né? E o que eu percebi é que as pessoas continuam buscando, né, esse sonho de Disney. Sim. Os parques estão muito cheios. Né? Tá cheios. Cheios, bem cheios. Mas o brasileiro tinha uma demanda muito forte para os Estados Unidos, né? Para Orlando, digamos assim, né? Sim. Eu acho que isso não deu uma caída nesse período. Não, as pessoas estão com um pouco de receio de viajar, né? Mas, então, por exemplo... Acho legal dar um brief sobre a segurança. Acho que é um ponto relevante. É isso que eu ia falar para vocês. Então, hoje, o que eu vi lá? Primeiro eu comecei pelos hotéis, né? Nós hospedamos no hotel da Disney. Vão tentar evitar ao máximo que você tenha que ter o contato na recepção, né? Porque, como eu disse, você tem a Magic Band, você tem todo o aplicativo Mais Disney Experience, que você faz toda a sua reserva, você abre com o seu celular a porta do teu quarto, não tem necessidade de você ter a chave na tua mão, passar numa recepção, não tem necessidade disso. Mas ainda algumas pessoas com dificuldades, né, às vezes tecnológica, às vezes também própria habilidade eles mantêm lá uma recepção funcionando, tal. Mas existe todo o protocolo, você tem que estar de máscara, né? Em todos os ambientes fechados você usa a máscara, ambiente aberto não tem necessidade, né? A configuração, limpeza, todas essas coisas já era muito bom, dobraram. Tá? Então, a limpeza na Disney continua sendo prioridade, né? Você tem uma condição ali que te dá segurança. Mas começando aí, na parte de hotéis, você tem esse protocolo, você chega de máscara, álcool gel, essas coisas, tudo normal, como está tendo nos demais lugares. No navio, a Disney fez um acordo com o laboratório, onde você entra no sistema desse laboratório, que eles mandam um link para você, a partir do momento que você fez a reserva, você insere nesse link a tua vacina, né, o seu comprovante. Exato. O PCR você não envia, o PCR você faz no porto. No porto. Olha que Eles diferença. montaram tendas no porto. Você chega no porto e aí você vai fazer o PCR, em 20 minutos sai o resultado, embarca ou não embarca. Mas é bem rápido, né? É rápido. 20 minutos, né? E paga, óbvio que tem que pagar, né? Ou não? O PCR você não paga. Olha que interessante. Entendeu? Não paga. Da Disney não é pago. Tá? Então, é muito interessante. Você sai do Brasil, você tem que fazer um antígeno ou PCR, mas se você chegou lá, ainda não está garantido que você vai embarcar no navio. Tá. Então, você vai fazer o PCR. A contraprova. Da própria Disney. Correto. E aí você fala, como é que está a situação? No navio, dentro do navio. Foi engraçado porque eu falava para o meu amigo, cadê a chave da cabine? Né? Fizemos check-in, tudo passamos. Entregaram, o seu check-in está tudo ok, cartão, né? Deixou o cartão. Aliás, o cartão você já coloca até antes também, quando você faz check-in eletrônico. Tal. Sim. Mais uma conferência tudo na hora que para você está evitar entrando no navio. E cadê a chave, cara? Porque a cabine é liberada, você sabe, já fez navio, Sim. demora um tempo, Claro. né? Então você vai lá, almoça, usufrui do navio, nada da chave, nada do cartão. Como que eu vou entrar? Magic Band não usa no navio. Aí eu falei assim, não, eu vou esperar. A hora a cabine não está liberada, eu vou lá para a cabine. Na porta da cabine. Na porta da cabine? Estava o meu cartão. Olha que legal. A chave, né? Eles deixam na porta. Então para você não ter contato. Você não ter que passar no guest para não ter contato com ninguém. O ideal seria avisar, né? O cartão fica disponível na porta. Ou você não viu, de repente. Não, mas você avisou e eu perdi Então, mas os caras pensam em tudo. Essa jogada dos caras ali, pensam em tudo. Você deixar a chave para o cliente disponível, sei lá, na porta, num local que o cliente não tenha que ter contato com nada.
Então, realmente Olha, pra você ter uma ideia, você está falando de segurança. Você tem um teatro lá gigantesco, né? Que os shows são estilo da Broadway. Nós assistimos um show da Bela pela segunda vez, teve umas repaginadas que eles fizeram, e o teatro com distância muito grande. Então, você tinha sessões todas as noites, mas você não cabia todo mundo. Então, você tem uma sessão tal hora, outra tal hora, para ter o espaçamento, a distância correta, que eles são recomendados pelo CDC. Claro. E a Disney tem uma coisa interessante, ela não segue as normas do CDC, né, que é o órgão que regulamenta essa questão da saúde e tal. Ela segue aquela norma e mais. É mais rigorosa ainda. É mais rigorosa ainda. Então, quer dizer, ela tem um protocolo próprio dela. Ela preza pela excelência, né? Exatamente. Prestação de serviço. Pela excelência. Então, dentro do navio está acontecendo isso. Você está no navio, tem que estar de máscara. Né? Você está na piscina, está tranquilo. Você está no deck lá, tranquilo, pode ficar sem máscara e tal. Todas as atrações praticamente funcionando, uma coisa ou outra não estava, né? Os shows, as festas reduzidas, mas fomos surpreendidos, né? Teve os fogos, né? Que a gente achou que não ia ter. Sim. Teve os fogos, só que a festa do Pirata não aconteceu. Algumas festas eles fizeram assim, encontros menores, né? Então você tem aquelas danceteria, aquelas áreas de bares e tal. Você tem algumas ações dos personagens no próprio lounge, né? Você tem ali na parte principal do navio acontecendo algumas atividades com os personagens. Então você faz a foto com uma certa distância, né? Então assim, perde um pouco, lógico que perde. Claro. Todo mundo sabe que perde. Não vou ficar aqui mascarando que, é a mesma coisa. Claro que não é. É diferente, né? Hoje você ir num restaurante também não é a mesma coisa. É um saco você levantar, tem que pôr máscara, luva, tirar máscara. Luva. Passar álcool, enfim. Exatamente. E a gente está sofrendo no Brasil, por exemplo, eu estive num hotel recentemente, que é difícil, cara. O cara vai servir e não põe a luva. Entendeu? Porque as pessoas estão irritadas. Aí tem hotel aqui que está exigindo, que a gente conhece, não vou citar o nome, está exigindo o cara ficar na piscina. Se não está na água, ele tem que ficar de máscara. Porra, cara. Difícil, né? Quem é que aguenta o negócio Ninguém aguenta. Você acha que o prazer é o mesmo, que a liberdade é a mesma? Não é. Mas são coisas os hotéis, de modo gerais, também, né? aqui no Brasil, eles pedem o PCR, né? Agora, no Brasil, de modo geral, os hotéis. Fazer check-in. Vacina para ter mais segurança. Exatamente. Então, assim, aí você vai para os parques, né? Você está falando o que mudou. Os parques estão à vontade, você está na fila, você não precisa de máscara, né? Nas filas... mas você fez uma atração fechada, é uma montanha-russa, tal, você põe a máscara. Precisa usar. Entendeu? Um show, tal, é fechado, de máscara. Então, a parte mais rigorosa já passou. Antes estava todo mundo de máscara, mesmo na parte livre. Aí você tinha as áreas de escape, né? Que você faria ali, você podia tirar máscara. Tem gente que não aguenta ficar, tem gente que fica de boa. Sim. Põe 2, 3, né? Mas tá mais tranquilo agora, viu? Legal. Você anda nos outlets, por exemplo, várias lojas, você entra sem máscara. Ah, é? Várias lojas. Agora, tem loja que exige a máscara. A máscara. Entendeu? As lojas como Disney, às vezes uma ou outra marca, Louis Vuitton, de repente vai exigir máscara. Mas na sua maioria, hoje em Orlando está aberto, tá tranquilo, entendeu? O pior eu acho que já passou, né? Graças a Deus. Eu também acho, a pior fase já foi. E o brasileiro agora está começando. Dizem que agora janeiro estava bem cheio também. Os parques estavam bem lotados e acho que aos poucos vai voltando, né? Sim. E essa parte de grupos assim, né, que sai aqui do Brasil? Fala um pouquinho como é que funciona aqui no Brasil. Você faz capacitação para agências e operadoras, é isso? Vamos explicar essa cadeia para quem está ouvindo lá no front, não vai entender o que é uma operadora, né? O que é uma agência de viagens. Essa cadeia produtiva que existe. Na verdade, eu trabalho hoje na consultoria com 2 DMCs, né? O que é DMCs? DMCs são as empresas que trabalham estrategicamente o destino, tá? Que tem os serviços no destino. Tá? Então, por exemplo, a Norte América, ela é um DMC Select Disney, mas também Select Universal, SeaWorld e tal, e trabalha com hotelaria receptivo. Legal. Tá? Então, ela tem um domínio no local. Então, ela faz o trabalho de fornecer para os operadores. Os operadores, obviamente, fornecem para os agentes, que obviamente fornecem para a pessoa física. A pessoa física. Final. Obviamente que no Brasil você tem aí um mix, né?
o operador que atende passageiro, o agente que opera. Então você tem aí eu não diria uma confusão, né? Mas um pouco mais de liberdade de atuação. Você não consegue fazer isso na Argentina. Por exemplo, nós entramos agora com o outro DMC que eu trabalho, a Satiguru, nós entramos na Argentina. Nós não conseguimos trabalhar com os agentes lá. Lá é só com os operadores. E somos configurados como um DMC. Perfeito. E na Argentina é sério o negócio. É agente, operador. E aqui, cada um faz seu papel. Gente, vocês me perdoem, eu vou falar. Às vezes a gente é pressionado porque, porra, respeita a cadeia. Tal. Claro que a gente respeita, sabe o papel de cada um, né? Mas você não pode dizer para o agente que ele só vai vender com o operador. Se o cara conhece o destino, viajou e tem liberdade e ele está configurado com o seu CNPJ que ele pode operar, ele vai operar quando for conveniente. Claro. Não é? Sim. Eu vou te provocar aqui numa pergunta aqui, que ela é latente aqui no nosso segmento, que está muito em alta, né? Entre OTA, ou seja, as empresas online globais do mundo, também vendem serviços diversos também para o cliente final. Então, um tema muito forte que a gente vem já percebendo e ouvindo e discutindo também, essa valorização da agente de viagem, né? Do valor agregado que ele oferece na consultoria, na experiência, para o cliente final que pretende fazer uma viagem, não só Orlando, mas Disney, mas assim, uma viagem como um todo, né? Como é que você vê esse posicionamento hoje? Da presença da agente de viagem como consultor para dar suporte, esclarecer, né? E dar dicas para o cliente final. Eu posso dizer o seguinte, Ezequiel, o agente que for inteligente, ele vai aproveitar esse momento, né? Porque o que aconteceu com a pandemia? Muita remarcação, muita gente ficou na mão, né? Eu tenho uma esteticista lá da família que ela falou para mim que comprou. Gente, ela comprou uma viagem para a Grécia por R$2.000. R$2.000 para a Grécia. R$2.000 para você ir para a Grécia, 7 noites? Você acha que ela vai viajar? Então, né? Fala para mim, você acha que ela vai viajar? Você acha que ela vai viajar? Não. Eu falei para ela, querida, R$2.000, uma viagem para a Grécia com aéreo. Então, né? Eu comprei o fulano tal, no site e tal. Eu falei, eu vou pagar para ver. Você vai viajar. Acredita. Eu tenho um amigo que comprou também para Orlando, com essa mesma empresa que ela comprou, pagou uma bagatela. E eu falei, o cara não viajou. Tá lá apanhando, não consegue pegar o dinheiro de volta, não consegue ver ingresso, não consegue ver nada. Claro, a gente sabe. O cliente tem que entender o seguinte, se você quer viajar seguro, você quer viajar família, com a família, você tem filho, você está ali realizando o sonho do seu sogro, da sua sogra, do seu pai, da sua mãe, não cai nessa de desprezar o trabalho de um profissional. Porque o profissional, agente de viagem, ele não está ali para te entregar simplesmente, ele está ali para te acompanhar. Ele está ali para te oferecer dar a melhor suporte opção, né? que você precisa. A melhor opção, o suporte dentro do perfil que ele tá buscando. Agora, eu quero aproveitar e dar um recado para o agente de viagem, né, meu? Sim. Se aprimora, né, cara? Exatamente. Sabe? Estuda, cara. Se envolva, né? Entenda que a cadeia funciona junto, ela não funciona isoladamente. Você sabe que eu falo uma coisa para alguns agentes, alguns amigos, né? Falo para você também. Sim. Que hoje, quando o agente de viagens recebe um cliente, na verdade, ele viaja junto com esse cliente. Sim. Ele viaja junto. Então não é só o atender, o vender. Ele viaja junto, porque você tem as redes sociais, você tem o WhatsApp, você tem muitos e muitos meios de comunicação. Então, você vendeu aquela viagem para o Borges, eu sei que o Borges vai embarcar amanhã, eu sei que você tem que fazer o exame, eu sei que você vai chegar de manhã cedo lá, eu vou acompanhar o seguro-saúde, o seu transfer, a sua estadia, está tudo bem, chegou, está tudo certo, seu ingresso está funcionando, já deu tudo certo, fez check-in. Você viaja junto com o cliente o tempo inteiro. Eu vejo que muita gente não consegue. Ele tem que parar para pensar o seguinte, todo detalhe é importante. Sim. Vou te dizer um exemplo. Eu fui com a minha família para Foz uma vez, meu filho era bebê, né? E era Réveillon. Tá. E eu tinha muita vontade de jantar, almoçar, acho que era para almoçar com eles lá no Porto Iguaçu, lá no La Rueda, sei lá, um restaurante famoso que tem lá e tal. Fui lá com os 4, né? Hora de passar, passei, simplesmente porque eu estava com certidão. Isso há muitos anos atrás. Claro. Estava com certidão de nascimento do meu menor e exigia do bebê a identidade. Olha só. Acabou o passeio. Eu comprei com agente de viagem. Foi na época?
E a pessoa não teve esse... Bom senso. Cuidado. Entendeu? Então, agente de viagem, para mim, é aquele cara que, por exemplo, eu vou citar um episódio, se ele vai ver esse podcast vai depois, ver. Vai ver. Ele vai falar, pô, Luizão, eu lembro desse episódio. Quando teve a greve dos caminhoneiros, eu estava em Florianópolis. E eu precisava pegar um carro para ir para uma feira, que era a feira lá do Gramado? Geninho. Qual? Não, a do Geninho, que ele começou a fazer lá, né? A BNT. BNT, do Geninho lá. E aí, cara, eu precisava pegar um carro. E aí, o que aconteceu? Com a greve, o negócio ficou louco, né? Gasolina, estava tudo tumultuado. E eu não conseguia, eu fui numa locadora, né? E, na verdade, eu ia de carro, só que esse amigo ficou sem um carro. E eu falei, pô, eu vou alugar um carro, então fica tranquilo. Não conseguia, porque eles falaram que não tinha pátio cheio de carro, eles não podiam fazer reserva no balcão para mim. Cara, eu fiquei nervoso. Falei, pô, eu preciso de um carro, como que eu vou para a feira? Eu vim aqui para ir para a feira também, né? Além de fazer as visitas ali em Florianópolis e tal. Cara, eu estava me estressando lá no balcão da, acho que era Unidas. Unidas não, Localiza. Estava começando a me estressar. Eu falei o nome, não era para falar. Não, estava começando a me estressar lá. O problema não é a locadora. Não é locadora, claro. Era o problema da greve. Pô, eu adoro a Localiza. Um beijo para vocês. Aí, essa coisa que não estou acostumado a falar aí gravando, né? Mas olha, o que aconteceu? Eu não consegui alugar o carro. Fazer o carro lá na hora. E aí ele viu que eu estava nervoso, cara. Fez assim para mim: take it easy. A gente de viagem, meu. O cara chegou com o celular assim, fez assim para o balcão. Eu tenho uma reserva. Ele fez ali, na hora, a reserva online. Fez no aplicativo. E eles têm que honrar. Claro. O cara tem um conhecimento que eu não tinha. Tá vendo? Tudo bem, apesar de eu trabalhar no trade, eu conheci a cadeia, tem coisas que são detalhes técnicos. Eu sou um da cara função, né? Da operação. De network, diferente. Eu não sou um operador, né? Não sou operacional. Mas, claro, mas é uma lição, eu vou aprendendo também com isso. Mas você vê a importância de você ter um cara que está ali no dia a dia, que conhece. Então, para quem vai viajar, é importante o agente de viagem. Sim. Ele sabe o que está acontecendo, ele está nos detalhes, Tá ou ele vai atualizado. consultar grupos. Hoje tem uma coisa muito legal que está acontecendo, tem vários grupos de WhatsApp, né? E o pessoal troca ideia, se ajuda. Então, assim, a informação chega e vai ser muito mais tranquilo para você que vai viajar, vai fazer uma viagem do sonho. Porque pensa o seguinte, ó, você guardou dinheiro, você quer ir para Orlando. Vamos falar de Orlando, né? Uma viagem com uma família de 4 pessoas hoje em Orlando, você não gasta menos de R$40 mil. Não gasta menos de 40 mil reais. O câmbio como tá, não tem como, né? Não tem como. 5 cacetadas. Agora, imagina você que você guardou R$40 mil durante 5 anos. 5 anos. Aí, na hora de comprar a tua viagem, você vai num OTA, você vai na internet, vai numa aventura, porque você não quer consultar um agente de viagem. Você acha que você conhece tudo. Quanto acha que vale isso todo o seu tempo? O tempo do seu filho, o hotel que você vai ficar, a distância. A experiência mesmo, né? A experiência. A experiência que você vai viver. Porque pode ser um pesadelo, né? De repente. Pode ser um pesadelo. E marca para a vida inteira. Frustração. Uma frustração. Exatamente. De não então, ser... as pessoas têm que valorizar o tempo também. Uma frustração. O tempo é importante hoje numa viagem. Né? Claro. Então, o impedimento de um embarque. Eu diria, Ezequiel, com relação a isso, que nunca foi tão premente, nunca foi tão assim oportuno a gente de viagem se destacar. Hoje sim, vale, e eu estou vendo algumas pessoas com mais inteligência agora, já fazendo no Instagram umas campanhas um pouco mais inteligentes, sem essa coisa de preço, mas essa coisa de, olha, se você não precisa consultar um agente de viagem, se você quer só preço mais baixo, você não precisa de um agente de viagem, se você não faz questão de ganhar tempo quando você chegar no destino, de você aproveitar os melhores restaurantes do destino, papapá. O cara está falando já uma abordagem diferente, né? Então, acho que isso é importante. Mas, assim, só para dar um adendo aí na sua colocação, querendo ou não, as OTAs têm seu lugar de espaço hoje. Acho que tem. É uma realidade. O que parecia antes não ocorrer é uma realidade. A pandemia mostrou um lado, né, dessa automação que o cliente, talvez pessoa física, mesmo jurídico, corporativo também, precisa de um suporte. Às vezes a empresa ela foi construída não para ter essa estrutura robusta como tem a operadora, uma agência de viagens, né? A consultoria. Então, acho que esse que é o ponto. Na verdade, Ezequiel, eu entendo o que você está falando. Você tem duas necessidades aí. Você tem um cara que já é safo, você vai consultar um agente de viagem? Isso. Eu vou consultar, ele vai consultar? Não. Né? Salvo você precisa de alguma coisa muito específica,
né? Por exemplo, eu tenho um cunhado que ele é vice-presidente de uma empresa e ele é um cara viajado. Mas quando ele foi para a Patagônia, ele foi procurar um operador especializado. Ele não se aventurou. A fazer eu sozinho. não vou pegar um agente de viagem para ir daqui para Fortaleza. Não preciso. Eu conheço Fortaleza, eu sei. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo assim, quando você tem uma família que não está acostumado, que vai, né, tem espaço para todo mundo. Sim. Agora, as OTAs, por outro lado, tem que humanizar o atendimento. Olha que ponto interessante. Tem que humanizar. Né? Eu estou com um amigo meu, o Márcio, você conheceu, a gente está fazendo um projeto e ele é de tecnologia. Mas eu falei para ele, não adianta você botar tecnologia. Eu não gosto de falar com o computador. Você gosta de falar com o computador? Não. Nós somos da... Me irrita um pouco. Não. Me irrita muito, na verdade. Não, nossa geração Poxa, não fala. O cara fica fazendo pergunta para você e não é aquilo que você quer falar, você quer direto ao ponto. Aí você não fala, você fala com uma máquina que te obriga a fazer vários pontos que você não quer. É desnecessário, talvez. Desnecessário. Então, sabe, eu acho que as OTAs, os caras têm que aprender que mesmo que você colocar um chat, seja um chat de verdade, não, porque às vezes mesmo o chat que você está colocando é robô. É robô. E você percebe que é um robô. E isso é extremamente irritante. Muito bom, bem colocado. As pessoas falam assim, a pandemia fez as pessoas pensarem mais. Será mesmo? Será que elas estão valorizando mesmo o ar que respiram? Será que elas estão valorizando a pessoa que está do outro lado sacrificando para dar atenção para ela? Você entende? A gente estava falando isso outro dia. Por que as pessoas estão se irritando no aeroporto? Por que ela está agredindo a outra num estabelecimento? Porque as pessoas estão cansadas, cara. A gente falou que elas estão desprezando os sentidos. É isso mesmo, Luizão. Então você não olha mais no olho, você não considera o tempo que aquela pessoa... Eu falo muito isso. Vocês perguntaram no começo sobre palestra, né? Eu faço muita palestra em hotéis. E uma das coisas que eu falo para a equipe de recepção é o seguinte: você tem que saber de onde está vindo aquele hóspede. Você sabe de onde ele está vindo? É que talvez a viagem do cara, o cara vem pingando, já chega isso cansado tudo, no hotel. Isso é tudo. Ele não sabe de onde o cara está vindo. Aí, então ele chega lá e faz o atendimento Padrão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que é uma coisa que eu já falei uma vez, e eu gosto muito desse conceito. As pessoas se equivocam quando elas dizem que tem que atender o cliente como elas gostariam de ser atendidas. Elas estão completamente erradas. Está pegando um ponto aí bem forte. Eu não atendo o cliente como eu gostaria de ser atendido. E eu vou dizer para vocês porque aqui é gratuito isso aqui que eu vou dar para vocês. Você atende o cliente, e essa é a razão do sucesso da Disney, como ele gostaria de ser atendido. Não como eu, como ele. Como ele gostaria de ser atendido. E aí você entra e vai aprofundar uma conversa. Como ele gostaria de ser atendido? Você não sabe, não é? Por que você não sabe? Porque você não estuda, porque você não pesquisou, porque você não se envolveu. Então, por exemplo, se você chega na recepção de um hotel, você veio de uma reunião difícil, você veio falar de uma conversa com o presidente, com uma decisão de $1 milhão, você está com a cabeça, meu amigo. Aí você chega numa recepção, o cara te deixa 40 minutos na recepção. Teu quarto não está pronto. Uma série de coisas acontecem. Sucessão de problemas. Porque o cara não sabe. E não é só isso. Como você vai sair dali? Qual é os seus compromissos naquela estada? Entendeu? Você pode surpreender o cliente muito mais quando você conhece o cliente. Com certeza, cara. Você foi bem fundo. Com certeza, concordo plenamente com você. Aí as pessoas perguntam por qual a razão do sucesso da Disney. Ela conhece o cliente. Você falou da Magic Band. Isso, eu queria que você explicasse. Muita gente não conhece isso daí. É bom Sabe falar. O que aconteceu com uma brasileira? Ela estava numa loja da Disney. Ela é de Curitiba. Estava numa loja da Disney, cara. Ela saiu da loja, apitou a sirene. Sabe quando você sai que você compra um produto sem pagar? Tá com o imã lá? Ela falou, putz, eu não roubei nada. Ficou apavorada. Gente, a gerente chegou para ela, senta aí, por favor. Ela ficou apavorada, vão me prender aqui, né? Cara, veio uma junta médica, medir a pressão da mulher. Uma junta médica? Medir a pressão da mulher. Então, filho. Acho que enfermeiros, né? Aquele tal, para dar uma assistência. Ela estava com a pressão alta, acusou na pulseira. Ela ficou em pânico. Você entendeu? Eles Cuidado sabem de você. Com as pessoas que eles estão ali. Sabem. Então, ou seja, cada vez mais você vai aprimorando a informação. Porque informação, eu costumo falar o seguinte, é poder. Quando você tem informação, você tem poder. Poder para agir assertivamente, entendeu? Sim.
Então, assim, essa coisa do agente de viagem hoje é muito importante ele perceber o cliente. E a percepção é entender que com as palavras você discerne. Aí vamos chegar um pouquinho por que eu sou e comecei a querer fazer palestra. Por causa desse sentido que eu tinha de percepção. Perfeito mesmo. Eu fechei muito negócio, Ezequiel, pela percepção. Pela percepção. Eu tenho um case no Panrotas, que eu saí da reunião tomando uma bronca do diretor porque eu não pus a proposta na mesa. Vamos lá, o Panrotas, para quem não sabe, é um jornal Isso, uma revista no segmento de turismo, né? Eu levei uma bronca porque eu saí da reunião e não coloquei a proposta na mesa. Eu estava com a proposta na pasta e eu falei que eu esqueci. Na frente dos caras da reunião que eu esqueci a proposta. Por causa da percepção que eu tive. Que não era o momento. Não era aquele momento. Você ia queimar a venda. Não, eu ia fazer a venda. Eu ia fazer a venda. Você ia fazer a venda. Mas eu não ia fazer a venda, a melhor venda. Eu voltei para trás para fazer a melhor venda. Perfeito. Que legal. Foi sensacional. Isso foi na virada Você entendeu de primeiro 99 para 2000, que eu tive uma ideia muito louca de fazer um negócio diferente no guia, e a gente conseguiu fazer e ter uma rentabilidade que a gente desejava. Então, por exemplo, o agente de viagem, hoje, uma das coisas que acontece, ele tem medo do cliente. Eu falei isso ontem para um agente, falei, não tenha medo do cliente. Porque ele falou isso, não tem processo no negócio que é totalmente suscetível a acontecer. Um QR Code pode falhar a leitura, eu falei para ela. Você não pode suspeitar de fraude porque na primeira leitura deu erro na coisa. Exato. Falei isso para ela ontem. Eu falei assim, você está lidando com uma empresa de 33 anos, 62 países, 89 filiais no mundo. Você acha que vai fraudar um ingresso? Nunca vai acontecer isso. Não. Pode ter um equívoco, acontece. Se você pegar um QR Code de um metrô hoje, pode falhar. For entrar, não lê às vezes. Aí na outra catraca. Um boarding pass, um boarding pass pode falhar. Um boarding pass pode falhar. Exatamente. Então a gente precisa começar a perceber que o negócio nosso, ele é cada vez mais feito de detalhes. Detalhes, cara. E cada cliente é único. Pessoas e humanização. Se você não humanizar, se você não prestar atenção no detalhe, e se você não considerar o cliente como único, você não tem pouca chance de ter êxito naquilo que você está fazendo. Perfeito. Entendeu? Muito bom, cara. Parabéns, Luizão. Mas é verdade, você tem pouca chance. Por exemplo, as pessoas, eu estou tendo muito trabalho, por exemplo, para fazer algumas ações com WhatsApp, por exemplo. Né? É uma ferramenta que atinge muita gente. Aí eu falei para outro dia para a diretora, eu falei assim, eu faço um por um. Você faz um por um. Porque as pessoas já sabem quando você faz uma lista de transmissão. Sim. E elas desprezam a lista de transmissão. Quando você faz um por um, não. Sacou? Então, quando eu mando um WhatsApp para esse cara aqui, ele vê que eu estou mandando, estou conversando com ele. É 1 minuto, é 2 minutos, mas você tem que valorizar aquilo que você está fazendo. E é a dica aqui para os promotores, para os executivos. Né? Eu falo muito para a equipe de vendas. Tem coisas que você só vai se você aprimorar a sua percepção. E vou dizer mais, você pode errar na sua percepção. Você pode errar. Porque você pode errar na tua intuição. Mas você tem que acreditar na tua intuição. Porque é o exercício dela que vai te aprimorar. Perfeito, cotidiano, né? As pessoas falam assim, você faz palestra, você está falando, de repente você muda. Eu mudo. Porque as minhas palestras, o grande diferencial das minhas palestras, eu sei que muito cara bom aí falam de Disney e tal, mas eu tenho certeza, se vai me ouvir é diferente, porque eu uso a minha intuição. Eu tenho voz que vem em mim e fala assim, sabe aquela brincadeira que eu estou fazendo no Reels lá? Você ouve vozes e tal? Eu ouço. E às vezes fala para mim, fala tal coisa agora. Agora é hora de você falar tal coisa. Pô, e você também tem uma vasta experiência também, né, cara? Também, isso ajuda, né? Isso ajuda muito. Ajuda. Muito. Então, a experiência é uma das coisas que te faz ser também, às vezes, ser mais criativo, ser mais ousado, né? Você já apanha. Já esteve em vários países, já, em vários continentes, né? Cara, trabalho e lazer. Eu queria falar uma coisa para vocês. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito privilegiado. Porque, como eu contei para vocês da meningite aqui, e eu tive um momento na minha carreira, adulto, que eu perdi 50% da minha audição. Eu estava voando baixo, de repente fiz uma cirurgia, perdi 50% da minha audição. Eu comecei a ser palestrante depois. Eu estava em Natal e eu já no começo usando o aparelho auditivo.
E a pilha acabou. No meio da palestra. Não tinha uma pilha reserva. Não. Cara, olha como as coisas são. Quando eu tô falando aqui de intuição, é isso, cara. Eu ouvi literalmente. É bate-papo, tá? Por isso que eu tô falando isso. Sim. Eu ouvi literalmente, desce do palco. Eu não conto isso aqui, é muito difícil eu falar isso. Mas foi aí que eu falei, eu tenho que confiar que isso aqui não vai me limitar. Sim, com Essa certeza. é a motivação que eu tô falando agora. Essa limitação que veio na minha vida não vai Bloquear. E eu quero publicamente aqui agradecer um cara chamado Goiaci Guimarães. Goiaci. Ele nem deve lembrar disso que ele fez comigo. Grande Goiaci. Ele chegou para mim numa reunião, eu estava assim, ele viu o aparelho e falou assim, ô garoto, você está usando o aparelho? Porque eu estava começando a usar, eu morria de vergonha, aquela coisa toda e tal. Eu falei, Goiaci, mas eu não estou acostumado, eu não me sinto bem e tal, não sei o quê. Virou assim para mim e falou, ô garoto, você é tonto, cara. É melhor você ouvir do que você responder errado. Eu olhei para ele e falei assim, ele falou assim, mas eu queria que você me desse uma dica, porque a minha esposa não está ouvindo bem, papapá, tal. Ele não sei se ele vai lembrar disso, mas ele falou isso no jantar. Eu sentou do meu lado. E, cara, aquilo foi uma injeção para mim, cara. Legal, me deu um ânimo. E aí eu perdi o medo, cara. Eu perdi o medo. E esse episódio de Natal, que eu estava falando e não conseguia ouvir as pessoas, e eu ouvi literalmente, desce do palco. E aí eu comecei a fazer a palestra embaixo e andando. Então, quando o cara falava, Luiz, uma pergunta tal, eu estava do lado, eu conseguia ouvir. Porque a voz normal eu vou ouvir. Okay. O que eu não vou ouvir é a distância ou quando o som baixa, né? Então, Ezequiel, é assim, cara. Eu viajei vários países, muitos pelo Panrotes, agradeço até hoje, Guilherme, foi meu padrinho no turismo. Tive a oportunidade, eu estava pensando assim, eu conheci 16 países. E eu comentei com vocês que eu tenho dificuldade com inglês, eu nunca precisei de muleta, sempre consegui me virar. E trabalhar com Disney é um grande desafio, né? Porque você tem que dominar. E às vezes já ouvi pessoas falar assim, você fala às vezes algum termo errado e tal, a sua pronúncia não é boa e tal. E o meu coach, que é um grande amigo, Eliseu, um abração, ele um dia falou assim para mim, cara, você é muito bom no que você faz. Você passa a mensagem. É isso que importa. Às vezes, claro, tenta falar corretamente, isso é importante e tal. Claro. Eu tento até hoje, eu treino as palavras e tal. A evolução é constante, né, cara? É importante, você tem que evoluir, você tem que estudar. E eu estudo até hoje. Mas sabe, cara, o grande propósito da minha palestra, Ezequiel, é o seguinte, é fazer a pessoa pensar, é fazer a pessoa refletir, é a pessoa valorizar primeiro a si mesmo, valorizar o próximo. Esse é o meu propósito. Eu nunca vou fazer uma palestra para enaltecer simplesmente o produto Disney. Entendi. Eu até faço. Eu falo de todos os produtos Disney. Mas em todas as palestras de Disney, eu dou uma motivação para as pessoas. E acho que isso destacou para a Disney, para os operadores, claro, para as pessoas, todas as vezes que eu fui fazer um treinamento de produtos. É muito difícil falar do produto e não conseguir, e não passar um recado. Sim. Uma vez eu estava em Maringá, fazendo uma palestra para um grupo fechado, e falando da intuição. Quando eu entrei, eu vi um camarada cheio de tatuagem na perna. Tudo de destino. Tinha lá a torre, tinha não sei o quê, só não tinha um Mickey. E aí, quando eu estava falando dos produtos, falando isso que a gente está falando aqui, da importância da consultoria, do agente, do conhecimento, né? do approach, da persuasão, todas essas coisas, eu falei sobre você amar o que você faz. E eu falei assim para ele, paixão. A paixão. Eu falei assim, ninguém pode tatuar uma coisa no corpo que não acredita naquilo. Porque se você tatuou isso, essa é a tua paixão. Aí ele ficou cheio de lágrimas. Como que eu vi a tatuagem, né? Porque eu vi sem ele perceber que eu vi. Eu falei assim para ele, só faltou o Mickey, cara, mas tá muito bonitas. Mas, cara, você marcou o teu corpo com uma coisa, é porque aquilo é importantíssimo. É para sempre, até o tem valor. Fim da vida, até o tem valor. Vida, tem valor. Luiz, porra, o papo aqui tá bom demais, cara. Eu ficava aqui, você quer a tarde todinha conversando sobre Disney, sobre turismo, mas o tempo que hoje é limitado e você volta outra oportunidade para dar inclusive, falar um pouquinho a mais pra gente sobre o destino. Inclusive, você já está convidado aí para
para frente, a gente vai te chamar. Mas gostoso é que não é nada planejado, né? A gente fica muito à vontade para falar aqui. Muito legal. A ideia do canal é essa, legal. De divulgar. Parabéns pela iniciativa, cara. Tenho certeza que vocês vão longe com isso aí. Sem dúvida. E, pô, eu me sinto extremamente honrado. Nossa, né? Na minha pequenez aí. Imagina, cara. Eu acho agrega que muito a gente... aqui. Tenho certeza que você que nos ouviu aí, alguma coisa vai ficar no teu coração. É esse que é o gancho. Nossa ideia, do Alexandre, todo o time aqui do Portão do Embarque. Né? Claro, pode pôr. Nosso propósito realmente são trazer profissionais do trade, não só profissionais do trade, mas do trade, que falam com eloquência, com conhecimento de causa, para quem está ouvindo na ponta lá, seja o B2B ou o B2C, ou seja, quem é do ramo de turismo ou a pessoa física, entenda como é que funciona uma cadeia. Como é que funciona a Disney, né? Alguns têm sonhos de viajar para a Disney, mas tem segurança da língua, do quem comprar, né? O que vai fazer lá. Então, isso é muito importante a gente transmitir essas informações, né, Alexandre? Claro. De como procurar muito legal um profissional. Que você falou com relação a essa questão de ir para a Disney hoje, ainda é sonho de muitas pessoas. Não se preocupe com o idioma. Idioma, cara, você se vira nos 30 fácil. Lá é muito brasileiro, muito espanhol. Os estabelecimentos todos preparados para falar a tua língua. Isso é uma coisa que você não deve ter preocupação. Os mapas, idiomas, tudo certinho. E um bom planejamento, cara, sabe? Para ter um bom planejamento, você tem que falar com um profissional. Porque ele vai dizer a melhor época, ele vai dizer o melhor roteiro, né? Tudo que você precisa para não voltar frustrado, um profissional vai te ajudar. Show demais. Parabéns, obrigado, meu irmão. Valeu mesmo, viu? Luiz, obrigado. Obrigado. Deu outra oportunidade aí.